Manos, Flamengo estreou na Libertadores contra o Deportivo Táchira e, manos, muita gente tá a dizer que o Flamengo não jogou bem, mas também muita gente tá a defender o Flamengo, que não era um jogo preciso com aquela intensidade, com aquela matança, e o importante foram os 3 pontos. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. Ano longo, o importante é vencer os jogos básicos e dar um show nos jogos grandes, ou dar um show em todo o jogo, porque não há elenco para isso. Muita gente vai dizer, na vez do Tite acudiram, porque não, o Tite jogava de forma defensiva. O Flamengo não é defensivo, apenas só não teve intensidade, não confundam isso, intensidade contra o Deportivo Táchira, que é algo que todo mundo tá pedindo. Quero saber a tua opinião nos comentários, se você prefere intensidade em todo o jogo ou vitória em todo o jogo e intensidade nos jogos mais importantes, porque eu sei que nos jogos mais importantes o Flamengo do Felipe Luiz não vai desiludir. Se liga só no que a mídia falou, é muita coisa, vídeo um pouco longo, se atenta só no que a mídia falou sobre essa vitória. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 30 mil inscritos, e eu quero a camisa do Flamengo e alguém tem que me ajudar. Eu preciso da camisa do Flamengo para chegar aqui na minha casa, mas eu já falei com vocês, bora. 3 días antes del partido, usted dio unas declaraciones muy polémicas que se hicieron muy virales aquí en Venezuela. Sobre él no ¿Cree usted que hubo exceso de confianza? ¿No le dio tiempo de estudiar a un Deportivo Táchira que viene siendo campeón de Venezuela? Se sacaron de contexto seguramente, porque no sabía que había sido polémico, pero es como trabajo. Es que yo no sé nada del siguiente rival, no sé absolutamente nada, ni los nombres de los jugadores. De mi rival ahora, que es domingo, que es Vitória, conozco algo, pero mañana estudiaré, empezaré en el viaje, estudiar, a ver partidos y así voy. Pero no es que es el Deportivo Táchira, ni el Vitória, ni el Central Córdoba, es que son todos. Yo vivo partido a partido. Ahora me tocó estudiar Deportivo y ellos también nos estudiaron y estudiaron muy bien, pero seguramente el entrenador del Deportivo Táchira trabaja igual que yo. Estoy convencidísimo que trabaja igual que yo. Cuando pase este partido, ahora mañana empezará a estudiar el siguiente rival. Sabía que iba a ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário, era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar, e nos criaram dificuldades totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ter sido outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil, então temos que valorar muito essa vitória. Campeão, né? O Botafogo, verdade. Foi ao Chile, perdeu para Laú, para a Universidade de Chile. E hoje o Flamengo venceu, não vencia um jogo como visitante na Libertadores desde 2022, né, que é um dado interessante, já que o Flamengo é um time que nos últimos anos é uma equipe forte. A última vitória como visitante foi contra o Vélez na semifinal de 2022, uma vitória por 4-0 lá em Buenos Aires, inclusive. Mas foi uma atuação ruim do Flamengo, conseguiu a vitória, conseguiu o resultado, não deve ter nenhum sofrimento em relação à classificação nesse grupo, mas foi uma atuação ruim sim do time do Flamengo. Era um time com desfalques, isso tem peso, inclusive no Flamengo, que tem um elenco forte, tem um orçamento alto, tem um elenco com mais gente do que outros times, mas ele sente desfalques, porque existem, aqui no futebol brasileiro, temos bons jogadores, o Flamengo tem vários bons jogadores, mas os diferentes, eles não são tantos assim, né? Eles fazem falta. O Gerson faz falta, a Arrascaeta, mesmo que hoje não seja tão regular do que já foi em outros anos, até pelos problemas físicos, mas é um cara que pode fazer alguma coisa diferente. O Pedro já está um bom tempo fora, que é um cara que pode te entregar 30 gols numa temporada. O Wesley, eu ainda não coloco nessa de diferente, mas é um cara que está bem e também não atuou. E o Flamengo hoje tinha um time que era... Os 4 que estavam mais à frente eram todos jogadores que precisavam de espaço para correr, né? E quando eles tiveram esse espaço, eles até conseguiram alguma coisa. O Michael, que foi muito mal no jogo,
o Luiz Araújo, Cebolinha também fez a jogada do gol, ajudou, evitou que a bola saísse na linha de fundo, mas também não fez grande coisa. E o Bruno Henrique, né, que participa do gol, disputando no alto, ganhando a bola no alto até ela chegar no Juninho. Mas esses jogadores, eu até falei sobre isso no Bate-Pronto hoje, e eu incluo o Plata também, que não participou do jogo, né? O Luiz Araújo, o Plata, o Cebolinha e o Michael. Não vou colocar o Bruno Henrique nessa, porque o Bruno Henrique é um cara que já tem uma história enorme no clube, já entregou muito no clube e teve uma lesão muito séria há um bom tempo, e ainda é um cara que resolve jogos, como ajudou a resolver o jogo de hoje. Mas esses quatro, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha e Michael, nenhum deles é ruim. Acho que são quatro bons jogadores. Mas, às vezes, dá a impressão que por estarem no Flamengo, que hoje tem muito dinheiro, é um time rico, que todo mundo é craque ali. E não é. E, às vezes, cria-se uma impressão de que o Flamengo vai atropelar tudo e todos. São quatro bons jogadores, aí a vantagem do Flamengo é que ele tem quatro. Grande análise. Tem times que tem jogadores desse nível, mas tem um, tem dois. E aí, quando um deles não tá bem ou tá machucado, eles não têm como repor. O Flamengo, o Michael tá muito mal. O Michael jogou muito mal contra o Inter, jogou muito mal hoje. Mas aí o Michael tá mal, só que aí o Cebolinha consegue uma jogada. Aí o Luiz Araújo pode conseguir alguma coisa. O Plata, cada um na sua característica. Aí machuca o Cebolinha, que infelizmente tem muita lesão muscular. Só que ele tem mais 3. Aí o Plata vai pra seleção. Voltou desgastado, né? Até por isso não participou do jogo. Também começou no banco contra o Inter. Mas tem outros, né? Mas são 4 jogadores bons. Mas nenhum deles é diferente. E o jogador que é normal bom, para um nível de Série A de brasileiro, ele vai oscilar. Então o Michael agora tá mal, daqui a pouco ele pode estar bem. Só que aí o Luiz Araújo vai estar mal. Aí depois o Cebolinha. E varia, né? Eles vão variar. Então esse tipo de jogador, às vezes por estar num clube que hoje é muito badalado, às vezes a gente espera, acho que é algo que eles não vão eles vão entregar às vezes. Como alguns gostam de falar, se eles fossem regulares e arrebentassem todo o jogo, eles estariam no Real Madrid, né? Eles não estariam aqui jogando no Brasil, apesar de estarem jogando num time, num dos melhores do Brasil e da América do Sul. Então vai ter esse tipo de oscilação. Então mesmo o Flamengo, quando não tem os caras diferentes, e para mim os diferentes ali são o Gerson, o Pedro e em alguns momentos o Arrascaeta ainda, ele sofre, ele tem dificuldade. Mas também acho que hoje teve uma questão de mobilização para o jogo. Parecia um Flamengo até um pouco relaxado, o adversário era muito frágil, então era um Flamengo que parecia que tinha a impressão de que ia ganhar o jogo naturalmente, mesmo que não jogasse tão bem, e tomou um susto no fim, poderia ter cedido um empate ali ao time venezuelano. Então, além de desfalques, das oscilações que vão acontecer, também teve uma questão de postura, de realmente levar o jogo assim, de maneira mais competitiva, apesar de ter uma diferença técnica grande em relação ao seu adversário. Se o Táchira empatasse, não seria nenhum absurdo, não. O Flamengo deu uma relaxada em alguns momentos. E o Mauro César também falou disso. Pois tem vários desfalques, mas eu acho assim, o Táchira, no ano passado, ele fez 1 ponto só na fase de grupos, ele é bicampeão nacional, mas é um time bem mais modesto. Obviamente lá não tem altitude, então não tem essa dificuldade que o Atlético, por exemplo, enfrentou agora na Sul-Americana contra o Cienciano, né? Por exemplo. Palmeiras vai enfrentar, vai jogar com o Bolívar. O Flamengo não vai enfrentar altitude nesse local, vai enfrentar lá em Quito contra a LDU. Então, acho que é um jogo acessível, o time está bem desfalcado, vários problemas, mas eu acho que é um jogo para você buscar 3 pontos pelo nível do adversário, né? Não significa achar que já ganhou ou coisa parecida, mas acho que a meta tem que ser vencer. Um jogo contra a LDU em Quito, já acho que o empate pode ser mais considerado um resultado bem aceitável. Mas contra o Táchira, eu acho que é jogo para você ir buscar 3 pontos. Eu acho que é assim que o Flamengo vai se apresentar hoje. E imagino que ele repita mais ou menos a estrutura do jogo passado, né? Com as mudanças obrigatórias, especialmente com o Varela, já que ele não vai ter também o Wesley e não tem a opção do Plata, né? Dessa vez, o Plata que veio do banco do jogo passado. Até o Galvão postou sobre isso, né? Flamengo e Palmeiras estreiam com vitórias apertadas na briga pelo Tetra, né? Juninho saiu do banco para decidir o rubro-negro na Venezuela, 1-0 contra o Táchira, né? Então, é isso. Então se liga aí só no que os outros portais também estão a falar, manos. Em alguns momentos ali o Flamengo encaixou o perde e pressiona, que é a marca desse time. Em alguns momentos o Flamengo conseguiu ali no começo do segundo tempo acelerar um pouco as jogadas, mas acho que, enfim, valeu aí a vitória, porque o Flamengo estreia vencendo, vence fora de casa pela primeira vez desde a semifinal de 22, mas foi uma partida bem abaixo do que a gente imagina que o Flamengo queira ser, né? Só para dar um exemplo de como aqui eu não estou sendo resultadista,
eu elogiei demais o Flamengo no empate contra o Internacional, que o Flamengo empatou o jogo em casa, mas nesse empate em casa, mesmo com esse empate, a gente viu o Flamengo jogar do jeito que o Flamengo quer jogar, tendo oportunidades. No segundo tempo criou pelo menos 4 chances de gol, acabou empatando o jogo, mas não virou. Mas foram 19 finalizações naquele Exatamente, dia. Mas então, enfim, o Flamengo teve motivos para ser elogiado demais contra o Inter, mesmo não ganhando o jogo. E hoje aqui a gente vai ter que achar motivo para elogiar o Flamengo na vitória por 1-0 e não vai conseguir, porque a partida foi muito abaixo. Então, assim, são coisas que acontecem, a gente pode entender, a gente pode relativizar uma estreia de Libertadores para um lugar, para uma viagem com uma logística difícil, embora todo mundo agora vá na Libertadores, é obrigado a ir de voo fretado, então não tem aquele negócio de pega um voo aqui, desce outro, aí faz uma baldeação e tudo. Não minimiza um pouco esse Minimiza, desgaste, mas né? mesmo assim é a coisa mais complicada. Você não passa mais o dia inteiro viajando. Exatamente. Já começa de manhã, chega no fim da noite. Exatamente. Então você tá nesse cenário, mas de fato para mim é uma partida muito abaixo. Manos, foi um jogo bem complexo. Eu tô aqui, manos. Aqui os jogos na Índia são muito tarde. Mas eu, sinceramente, não achei nada demais. Porque vocês podem ver, né? O time do Flamengo tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver, né? Apesar dos apesares. Minha câmera tem muita qualidade, obrigado. Mas começamos com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, o De La Cruz, o Araújo no meio como central, Michael e Everton nas pontas e o Bruno Henrique como ponta ou como o avançado central. Manos, foi um jogo difícil, mas como disseram aqui os jornalistas, nem todo jogo é para o Flamengo vencer. Eu sinceramente estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz porque eu também, manos, jogos de simulação de futebol e chega momentos da temporada que o importante é vencer. O Flamengo, para vocês terem noção, não vai descansar 48 horas. O Flamengo vai descansar hoje sexta, amanhã sábado e volta a jogar domingo. É isso. Eu aqui já tenho o próximo jogo. O próximo jogo do Flamengo é já no domingo. É isso. Domingo. Então é muita coisa para o Flamengo gerir e depois volta já jogar, manos, na outra semana para a segunda jornada da Libertadores. É muita coisa. Então nós temos que ser um pouco compreensivos. Todos os jornalistas estão a dizer o mesmo, que o Flamengo não precisava de vencer por 3, 4, 5, apesar de ter um elenco muito bom. Estamos na fase de gerir. Quando vierem os clássicos é para ganhar, é para vencer e poupar elenco. Eu acho que a vitória foi merecida, é o suficiente. 3 pontos, estamos em primeiro, nada para reclamar. Foco no domingo contra o Vitória para arrancar a primeira vitória no Brasileirão contra o Vitória. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.